Pois é, Suelen, as fábricas pararam. A maioria das montadoras interrompeu sua produção de carro aqui no Brasil. O grupo Stellantis, a Hyundai e a Volkswagen, que está aqui atrás de mim, deram férias coletivas para os seus funcionários, alegando a queda na venda e a falta de componentes para montar os seus veículos. E ó, temos aí depoimento dos especialistas. Acho que a principal razão por trás da paralisação das montadoras é a queda na demanda. A demanda por automóveis teve uma redução bem brusca desde que a gente saiu da crise do coronavírus, né? O tempo de espera de um carro no pátio mais que dobrou, a quantidade de carros estocados de um ano para trás, para agora, né? Em fevereiro de 2022 eram 120 mil carros nos estoques. Hoje são mais de 180 mil carros em estoque, ou seja, mais de 50% de aumento de carros nos pátios. É sempre bom olhar o que está acontecendo ao longo dos últimos anos. Eu diria que a transformação digital, porque passou o mundo inteiro, principalmente sobrecarregando setores industriais e de prestações de serviços com uma nova formatação, uma nova estratégia e novos modelos de negócio, penalizou enormemente o setor automotivo. E a queda da demanda é por diversas razões, né? Você tem um outro agravante também, que é a falta de componentes para montar os automóveis, né? Desde a crise do coronavírus, as cadeias produtivas sofreram com rupturas muito graves e as cadeias logísticas também. Se você lembrar, no começo desse ano, a gente ainda estava assistindo uma China fechada com a política de Covid-0 e tudo isso ainda não voltou ao normal. A gente tem diversas peças que ainda faltam, peças importantes de transmissão de eletricidade, de energia, peças fundamentais, né? Metais, semicondutores, chips que são imprescindíveis para a montagem de eletrônicos e automóveis. Eu diria que a falta de componentes contribui para algumas paralisações, mas o motivo principal é a perda do poder de compra e as dificuldades de comercialização desses veículos. Adicione-se a esse fato o problema exatamente do custo financeiro elevado hoje existente, que de uma forma geral penaliza o consumidor ao não desejar assumir financiamentos de longo prazo com custos elevados e ao mesmo tempo a própria instituição financeira. Nessa semana, a Hyundai concedeu férias coletivas de 3 meses para os trabalhadores da unidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. A fábrica produz o modelo HB20 e Creta. A Stellantis dispensou por 20 dias os funcionários do segundo turno de trabalho nas fábricas da Jeep em Goiânia e Pernambuco. Com isso, ela interromperá toda a produção de SUVs como Renegade, Compass, Commander e da picape Fiat Toro. Já a General Motors suspendeu a produção da picape S10 e do SUV Trailblazer na fábrica de São José dos Campos, em São Paulo. No mês de fevereiro, a unidade responsável pela produção das marcas francesas Peugeot e Citroën encerrou o segundo turno de trabalho em Porto Real, no Rio de Janeiro, e dispensou antecipadamente 140 funcionários que tinham contratos temporários. De acordo com as montadoras, as medidas se devem à redução da demanda no mercado e as levou à necessidade de uma readequação nos níveis de produção. No geral, ele freia um pouco a economia. Nós vamos ficar parados uma ou 2 ou 3 semanas, né? O setor automotivo, ele representa 22, quase um quarto, né? 22% do PIB da indústria, e 4% do PIB total, né? A cadeia da automotiva emprega 1 milhão de pessoas, mais ou menos. Então, dito isso, uma paralisação na produção diminui o PIB, que por sua vez diminui a arrecadação, a arrecadação federal, menos impostos vão ser pagos, menos carros vão ser vendidos, e dependendo da extensão da paralisação, a gente pode ver até demissões, né? Mais demissões, menos consumo, mais desemprego, então é mais um freio na economia. Os números de veículos de passeios novos vendidos nos primeiros meses de 2023 não são nada agradáveis. Segundo a Fenabrave, só no mês de janeiro registrou uma baixa de menos 37%. Em fevereiro, caiu ainda mais 8% em relação ao mês de janeiro. Esses dados foram fundamentais para as montadoras tomarem essa atitude de paralisação. Os preços praticamente dobraram. Um carro de 50 mil reais hoje é quase 100 mil reais, né? Então, o aumento do preço afeta diminuindo a demanda e o que está acarretando essa paralisação. A dúvida é, até quando essa situação pode agravar na vida do cliente? Segundo as concessionárias, elas se garantem que vai ser atendimento normal. As concessionárias não estão sofrendo impacto algum.
Nós temos hoje a entrega dos veículos normalizada, não temos problemas de componentes. O que acontece pode ser, às vezes, veículos que são de outros países, que a gente tem o tempo de transferência, tempo de nacionalização. Fora isso, nós não temos problema de produção. Temos o carro à pronta entrega, sem falta de componente, que era uma situação que nós tínhamos no passado, todos eles tranquilos para fazer a entrega a hora e no momento que o cliente quiser. O contexto atual faz com que realmente se tenha exatamente o diagnóstico de que essas paralisações não deverão acontecer em muito tempo. Por que disso daí? O mercado hoje se acha altamente competitivo, não somente no Brasil, como no mundo inteiro. Isso faz com que haja uma necessidade dessas empresas produzirem, gerarem receita, lucratividade e, com isso, continuarem investindo. O pior dos mundos é você produzir e gerar estoque, que é o que estava acontecendo agora nesses últimos meses. E com isso há de se necessitar uma paralisação no sentido de adequar mais uma vez o nível de produção a uma nova realidade de demanda brasileira. E essa paralisação pode ser apenas a ponta do iceberg e pode afetar até outros setores. A cadeia da indústria automotiva consome muitos produtos de diversas indústrias, né? Metalúrgica, máquinas, aparelhos, de materiais elétricos, equipamentos de informática, produtos eletrônicos no geral, até móveis, né? Para os assentos, não é mesmo? Mas um outro setor também que está sofrendo é a indústria da fundição, que está vendo muitos cancelamentos de ordens, né? de serviços e produtos por conta da cautela maior dos empresários. O programa NET Motors procurou a Anfávia e já se pronunciou dizendo que em abril terá uma coletiva de imprensa para dar mais informações sobre a paralisação.